Realizei um experimento de 7 anos, vivendo com níveis de colesterol mais altos do que a maioria dos médicos vê em toda a carreira. Mas quando fiz exames cardíacos avançados, não havia nenhuma placa no meu coração. Meu coração estava surpreendentemente limpo. Eu deveria ter previsto o que aconteceu depois. Todo mundo começou a perguntar qual era o meu segredo. Como construir um coração mais resistente a ataques cardíacos e à aterosclerose? Neste vídeo, vou mostrar estratégias eficazes para proteger a saúde cardiovascular. Vamos abordar aspectos da biologia cardiovascular que não são ensinados na faculdade de medicina, baseados em milhares de horas de estudo e centenas de artigos científicos. Mas para respeitar o seu tempo, vou fazer o meu melhor para resumir as informações mais valiosas e práticas em 20 minutos. Vamos lá! Eu tenho comigo uma pequena caixa de ferramentas. Dentro, há 5 ferramentas para a saúde do coração. Na verdade, reverter a progressão da placa, redução de 22% e uma redução de 36%. Por que isso é importante? Um preditor de morte e risco cardiovascular, algo que a maioria dos médicos não sabe. E você está pronto para isso? Antes de começarmos, se quiser se aprofundar em algo deste vídeo ou saber mais sobre saúde do coração, metabolismo, saúde intestinal, cerebral e longevidade, confira nossa newsletter Stay Curious Metabolism. Ela ficou em segundo lugar entre as mais vendidas em ciência no Substack mundial em apenas um ano por um motivo. Os membros dizem que é um dos melhores investimentos que já fizeram na saúde deles, e sinceramente, é uma das melhores formas de você apoiar o trabalho que fazemos aqui. Com o anúncio feito, vamos preparar este episódio de um jeito diferente. Em vez de só listar suplementos e hábitos, trouxe uma caixa de ferramentas. Quero apresentar isto como um kit prático para a saúde cardiovascular. Quero tornar isso visual e vamos passar por esta caixa de ferramentas juntos. Dentro dela, há 5 ferramentas para a saúde do coração, cada uma representada por um objeto diferente nesta bolsa misteriosa, o que nos leva à ferramenta número 1, representada por uma colher medidora. Isto é natoquinase. Sim, tem uma colher de sorvete na minha caixa de ferramentas, não julgue. Uso essa colher de sorvete para simbolizar a natoquinase, pois é um dos poucos compostos sugeridos para reverter a progressão das placas ou, fazendo uma graça, retirar as placas das artérias. Por exemplo, em um grande estudo com humanos, envolvendo mais de 1000 participantes, indivíduos que tomaram altas doses de natoquinase por um ano apresentaram algo impressionante: regressão da aterosclerose e doença cardíaca. Usando imagens de ultrassom das artérias carótidas, que vão do coração ao cérebro, os pesquisadores observaram uma redução de 22% na espessura médio-intimal da carótida e uma redução de 36% na área superficial da placa coronariana. Mesmo não sendo um estudo perfeito, e nenhum é, esse achado não deve ser ignorado. Desculpe, precisei fazer isso, mas afinal, o que é natoquinase? É uma enzima derivada de um prato tradicional japonês de soja fermentada, do qual você talvez já tenha ouvido falar, chamado natto. Esse prato é consumido há mais de 1000 anos. E esse prato, o natto, na verdade, está associado a taxas menores de mortalidade cardiovascular, cerca de 25% menores em comparação com quem basicamente não consome natto. Mas o modo como a enzima natoquinase protege o coração é o mais interessante. Existem 3 efeitos principais. Primeiro, a atividade anticoagulante. A natoquinase reduz a viscosidade do sangue e diminui a formação de coágulos e resíduos nas artérias. A redução da pressão arterial foi comprovada em ensaios clínicos randomizados e controlados em humanos. A natoquinase diminui a pressão arterial, um fator de risco para doenças cardíacas. E, curiosamente, ela age inibindo uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina, ou ECA. Você não precisa saber o que é isso. A questão é que esse mecanismo de ação é parecido com o de muitos remédios populares para a pressão alta. Os inibidores da ECA, que têm o sufixo pril, como lisinopril. Provavelmente eu poderia ir agora ao armário de remédios dos meus pais e encontrar lisinopril. Mas ao reduzir a atividade da ECA, a natoquinase permite que suas artérias relaxem, diminuindo a pressão arterial e reduzindo o risco cardiovascular nesse processo. Por fim, a natoquinase também pode reduzir o estresse oxidativo. O estresse oxidativo é central nos danos vasculares, na inflamação e nas doenças cardíacas. A natoquinase auxilia ao reforçar as defesas antioxidantes e proteger os vasos sanguíneos. Eu meio que imagino como se você tivesse esses pequenos radicais livres pulando por aí e a natoquinase fosse como o Pac-Man, que os devora. Então realmente a natoquinase é como um canivete suíço, mais complexa do que uma simples colher.
No entanto, essa convergência de efeitos, o efeito anticoagulante, a redução da pressão arterial e a proteção contra o estresse oxidativo é o que permite que a natoquinase remova as placas das suas artérias. Para melhores efeitos, provavelmente são necessárias doses acima de 10.000 unidades fibrinolíticas. Considere isso. Vamos explorar a próxima ferramenta. É uma bolsa de gelo. Opa, isso está gelado. Ice, ice baby. Uso essa bolsa de gelo para representar o TUDCA. Sim, há coisas estranhas na minha caixa de ferramentas e provavelmente não deveria guardar uma bolsa de gelo lá, mas eu sou estranho, você já sabe disso. O motivo de eu escolher essa bolsa de gelo é porque uma das coisas mais, isso está ficando muito gelado. E escolhi essa bolsa de gelo porque um dos pontos mais interessantes do TUDCA são seus efeitos anti-inflamatórios, especialmente ao acalmar a inflamação na parede das artérias. Nós ousamos. TUDCA é, na verdade, um hormônio intestinal que pode ser produzido pelo seu microbioma e também é um suplemento. Mas vamos aos dados. Em animais com doenças cardíacas, o TUDCA reduz ou protege significativamente contra a placa arterial, como mostrado aqui. Não é por reduzir o colesterol, mas por alterar o interior da artéria. Você vê depósitos de gordura em vermelho e, ao administrar TUDCA, as artérias ficam protegidas. Isso não é um problema de colesterol. O colesterol não é exatamente o que causa os depósitos de placa. Quando partículas com colesterol entram na parede da artéria, células do sistema imunológico inflamam e ficam irritadas, como se Bruce Banner se transformasse em pequenos micro-hulks perigosos nas artérias. Agora vou deixar de lado outros jargões, como estresse do retículo endoplasmático. Mas o ponto é que o TUDCA acalma a inflamação dentro da parede da artéria, como uma bolsa de gelo biológica. E isso ajuda a prevenir a formação dessas células imunológicas irritadas. Elas são chamadas de células espumosas, esses pequenos hulks, e impede que se formem nas artérias, evitando assim a inflamação e a progressão das placas. Esse é um elemento, uma perspectiva sobre o TUDCA, mas é aqui que a história do TUDCA realmente toma um rumo inesperado, porque ele também interage com as estatinas. Primeiro, lembre-se de que o TUDCA é um hormônio intestinal natural produzido pelo seu microbioma. Agora veja só, foi demonstrado que as estatinas reduzem os níveis de um composto semelhante chamado UDCA. E se UDCA e TUDCA soam parecidos, é porque são praticamente a mesma coisa, exceto que um tem uma taurina, o T, ligada, que pode ser removida. Então eles são meio que intercambiáveis. Enfim, por que isso importa? Por quê? E você está pronto para isso? Reduzir os níveis de UDCA é uma das maneiras pelas quais as estatinas causam resistência à insulina, aumentam o açúcar no sangue e reduzem os níveis do principal hormônio regulador do metabolismo, o GLP-1. Sim, o GLP-1 ligado aos remédios para emagrecer mais conhecidos, como Ozempic, Wegovy e Retatrutide. Mas novamente, por que isso realmente importa? Bem, porque dezenas de milhões de pessoas estão tomando estatinas. Elas estão entre os medicamentos mais lucrativos de todos os tempos e causam disfunção metabólica, em parte, por reduzir os níveis de UDCA. E isso não é exagero da minha parte. Um estudo com humanos, publicado na respeitada revista Cell Metabolism, demonstrou isso. Sinceramente, considero vergonhoso para a ciência e a medicina que esse estudo não tenha tido confirmação em pesquisas maiores. Isso revela muito sobre nossas prioridades. No entanto, o ponto principal e o destaque aqui são que, além de reduzir a inflamação nas artérias, o TUDCA é um suplemento disponível na Amazon. Não tenho afiliação, que pode reverter vários efeitos nocivos das estatinas, o que é impressionante quando se pensa nisso. E rapidinho sobre a dosagem, porque tenho certeza de que você está se perguntando. Com o TUDCA, provavelmente é sensato começar com uma dose baixa, 250 mg, uma vez ao dia com comida. Você pode aumentar em 250 mg por semana, conforme tolerado, até um máximo de 1.750 mg, divididos em 2 ou 3 doses. Enfim, essa é a matemática da dosagem. Uma observação rápida. Você vai perceber ao longo deste vídeo que eu não menciono nenhuma marca ou produto em minhas recomendações, porque eu quis focar na parte educativa, mas recebi tantas perguntas sobre isso na newsletter que decidi colocar mais informações abaixo e ali do lado. Você pode conferir caso esteja procurando coisas específicas para observar e sugestões de marcas. Mas o que vem a seguir na nossa caixa? Temos curiosamente um carregador. Esse carregador, na verdade, representa uma categoria de ferramentas conectadas a um marcador fascinante, a variabilidade da frequência cardíaca.
Explico mais sobre variabilidade da frequência cardíaca, VFC, em outro vídeo, este aqui, que você deveria ver depois. Também conto uma história maluca sobre a Starbucks. Este café quase me matou. Variabilidade da frequência cardíaca são pequenas flutuações no intervalo entre os batimentos cardíacos. Impressionantemente, a variabilidade da frequência cardíaca é um preditor de morte e risco cardiovascular. Pode parecer estranho, mas seu coração não é só uma bomba batendo no vazio. Vou deixar isso aqui. Ele está intimamente ligado ao restante da biologia, especialmente ao sistema nervoso, que sempre influencia como o coração funciona, se adapta, se recupera e, por fim, prospera ou falha. A variabilidade da frequência cardíaca, VFC, indica o quão saudável e resiliente é a conexão entre seu sistema nervoso e o coração. Baixa variabilidade da frequência cardíaca é ruim e indica maior risco de ataque cardíaco e morte, enquanto alta variabilidade sugere melhor resiliência cardiovascular. O mais importante é que o VFC pode ser aumentado e melhorado. Aqui estão duas maneiras eficazes de fazer isso. A primeira é o exercício, especialmente o cardio de zona 2, feito a 60 a 70% da frequência cardíaca máxima. De forma prática, você consegue conversar enquanto pedala moderadamente, corre levemente ou caminha com um colete de peso em uma leve inclinação assistindo ao vídeo no celular. Não que eu queira te dar ideias. De qualquer forma, esse tipo de treino aumenta consistentemente a variabilidade da frequência cardíaca, o que eu consideraria bom. Além do exercício, os ômega 3 podem melhorar a variabilidade da frequência cardíaca. Os ácidos graxos ômega 3, seja por suplementação ou consumidos por meio de peixes gordurosos, como as minhas favoritas, as sardinhas. Eles mudam como suas células se comportam, tanto no cérebro quanto no coração, ao se integrarem às membranas celulares e alterarem sua fluidez. Penso nos ômega 3 como levando as membranas celulares a uma aula de yoga para ficarem mais flexíveis, o que altera a função cardíaca e neuronal. Além disso, os ômega 3 podem diminuir a inflamação, que poderia suprimir o VFC. Os ômega 3 se acumulam no cérebro, especialmente no tronco encefálico, podendo melhorar a função do nervo vago, que conecta o cérebro ao coração. Se você me permitir um pequeno desvio intelectual, existe uma conexão muito interessante entre os ômega 3 e as estatinas, mais aplicável à metade de vocês. Você sabe qual metade? Mulheres. A maioria dos médicos não sabe, e me surpreende não ensinarem isso na faculdade de medicina, é que as estatinas, que novamente são prescritas para dezenas de milhões de pessoas, têm maior probabilidade de prejudicar mais as mulheres do que os homens, causando problemas musculares e aumentando o açúcar no sangue. E o motivo disso é alarmante e tem a ver com os ômega 3. Veja, as mulheres têm 2 cromossomos X e os homens têm um X e um Y. Por isso, as mulheres possuem doses maiores de certos genes presentes no cromossomo X. Para quem conhece a inativação do X, você é inteligente, porém nem todos os genes do segundo X são suprimidos, então meu argumento segue válido. De qualquer forma, um dos genes do qual as mulheres têm uma dose maior está envolvido na síntese de ômega 3, incluindo a geração do ômega 3 de cadeia longa que você obtém do peixe, o DHA. Pesquisas indicam que mulheres com aumento de açúcar no sangue ao usar estatinas também têm maior supressão de ômega 3 e DHA devido à interação entre cromossomos sexuais e estatinas. A solução parece clara, não é? Basta repor um pouco de óleo de peixe, repor um pouco de DHA ou então adotar uma dieta à base de sardinha se preferir. Bem-vinda ao desafio da sardinha. Nos próximos 3 dias, só haverá sardinhas no cardápio. Então, para vocês, mulheres que estão tomando estatinas ou conhecem mulheres que tomam estatinas, eu acho que óleo de peixe ou algo para aumentar os níveis de ômega 3 é uma escolha extremamente inteligente, tanto para a variabilidade da frequência cardíaca, quanto para compensar alguns dos efeitos negativos das estatinas em coisas como o açúcar no sangue. Agora, o próximo item da nossa sacola é um canudo. O que os canudos fazem? Sugam as coisas. Isso serve de metáfora para o próximo composto, berberina. Este é um canudo flexível. Já explico o motivo, então aguarde. A berberina é fascinante, pois pode melhorar o controle do açúcar no sangue, que é essencial para a saúde cardiovascular, além de reduzir o colesterol LDL e o ApoB. Parecido com uma estatina, mas ao mesmo tempo diferente. Acho o modo como a berberina reduz o LDL e o ApoB muito interessante, pois é diferente de outros remédios para colesterol que conheço. Aqui está a ideia básica. As partículas de LDL circulam no sangue, levando colesterol.
Uma das formas pelas quais seu corpo elimina essas partículas é por meio dos receptores de LDL. Vou deixar isso de lado agora, estou me divertindo demais. Uma das formas pelas quais seu corpo elimina essas partículas é por meio dos receptores de LDL que ficam expostos no seu fígado. Eles agarram as partículas e as retiram da circulação, por isso o movimento de sucção. Esses receptores de LDL, como canudinhos de sucção, estão sempre sendo construídos, degradados e renovados. E aqui está o ponto-chave. Para produzir mais receptores de LDL, ou canudinhos que capturam partículas de LDL, a célula precisa de um projeto, um transcrito de mRNA que serve como guia para a maquinaria celular construir esses receptores. Pense nisso como uma linha de montagem. Quanto mais tempo o projeto durar, mais tempo os operários fabricam receptores. O que a berberina parece fazer é proteger esse projeto para a fabricação do receptor de LDL. Especificamente, ela estabiliza o transcrito de mRNA do receptor de LDL, e isso aumenta drasticamente sua vida útil em cerca de 3 vezes. Isso faz com que as células do fígado produzam mais receptores de LDL, pois os trabalhadores têm mais tempo para fabricar mais canudos sugadores, que retiram do sangue as partículas de LDL carregadas de colesterol. Em termos mecanísticos, isso é elegante e principalmente bem diferente das estatinas ou de outros medicamentos. As estatinas, por exemplo, funcionam principalmente criando um estado de relativa escassez de colesterol dentro da célula do fígado ao inibir a síntese de colesterol, e isso causa uma resposta compensatória. Mas a berberina não funciona dessa forma. Ao contrário das estatinas, a berberina costuma melhorar e não piorar marcadores metabólicos, como sensibilidade à insulina e glicemia. E essa combinação faz da berberina uma ferramenta realmente muito interessante. Ensaios controlados em humanos mostram que a berberina pode reduzir o colesterol LDL em até 25%, às vezes igualando ou superando algumas terapias farmacêuticas. Isso nos leva ao último item da sacola. Sabe o que é? Pausem o vídeo, só brincando. Fita adesiva. Este funciona por analogia, por inversão, porque a ferramenta sobre a qual vamos falar é humilde e incompreendida. A vitamina C, na verdade, age contra outra molécula parecida com fita adesiva, que se tornou cada vez mais importante e temida na cardiologia. LPA. Talvez já tenha ouvido falar. A LPA é basicamente uma partícula semelhante ao LDL que circula na sua corrente sanguínea, exceto pelo fato de carregar uma cauda extra e super pegajosa chamada apolipoproteína A. E essa estrutura parece torná-la problemática, digamos assim. Altos níveis de LPA são reconhecidos como um fator de risco genético independente para doenças cardiovasculares, infarto e AVC. E eu tenho LPA alta, então é um interesse pessoal. Ela pode aumentar o risco de infarto em até 230%, mas onde a vitamina C entra nessa história? Bem, existe uma hipótese fascinante, defendida mais notoriamente pelo ganhador de 2 prêmios Nobel, Linus Pauling. Ela propõe que a vitamina C pode ajudar a combater ou neutralizar alguns dos efeitos prejudiciais da LPA. Na verdade, acredita-se que a LPA possa funcionar como uma espécie de substituto evolutivo da vitamina C. Curiosamente, animais que sintetizam vitamina C não produzem LPA, incluindo a maioria dos mamíferos. Animais que não produzem vitamina C, como humanos e porquinhos da Índia, produzem LPA. Simplificando, quando falta vitamina C, a LPA ajuda a estabilizar vasos sanguíneos danificados, agindo como um remendo biológico temporário semelhante a uma fita adesiva. Ela impede que você morra imediatamente, sangrando até a morte, do ponto de vista evolutivo, mas também pode acabar matando você aos poucos, à medida que placas se acumulam nas suas artérias por causa da aderência. Quando porquinhos da Índia, que produzem LPA, ficam sem vitamina C, desenvolvem rapidamente aterosclerose, uma doença cardíaca com placas cheias de LPA. Por outro lado, quando os porquinhos da Índia recebem vitamina C, muito pouca LPA é depositada nas artérias. É um padrão convincente. Esses experimentos são difíceis em humanos vivos, mas simplificando, a vitamina C pode deixar a LPA menos pegajosa. Mas tem mais também. A vitamina C reduz o estresse oxidativo, agindo como um antioxidante e melhora o óxido nítrico e o fluxo sanguíneo, o que na verdade é outra forma pela qual a LPA impacta negativamente a saúde cardiovascular. Portanto, é um golpe duplo contra a LPA. Isso mostra que a vitamina C pode melhorar o fluxo sanguíneo e proteger o revestimento dos vasos sanguíneos. Mas a dosagem é importante. 500 mg 2 vezes ao dia é um bom ponto de partida.
Você pode aumentar para 1000 miligramas, 2 vezes ao dia, se preferir. Dividir a dose melhora um pouco a tolerância gastrointestinal e a absorção. E aqui vai outro comentário rápido. Essa dose total de 2000 miligramas ou 2 gramas pode estar fazendo algo completamente diferente. Pesquisas realmente incríveis, publicadas no início deste ano, que abordei em outro vídeo. Vitamina C, sim, mas não se deixe enganar pela aparente simplicidade dessa molécula. Sugerem que a vitamina C pode ajudar a melhorar a longevidade saudável. O mecanismo é realmente fascinante. Veja, à medida que envelhecemos, nossas células começam a acumular ferro, o que ativa uma via nas células chamada ferro-envelhecimento. Ferro significando ferro. Agora, a solução não é comer menos ferro. É mais um problema de sequestro de ferro, pois as células viram cofres de ferro. Esse acúmulo aciona nas células um interruptor que serve de gatilho para o envelhecimento, acelerando o envelhecimento biológico. Então, os pesquisadores começaram a procurar algo que pudesse desligar esse interruptor catalisador do envelhecimento e se depararam com a vitamina C, que pode se ligar a ele e desligar o interruptor de uma forma que nunca havia sido compreendida até este ano. Os pesquisadores até realizaram experimentos de longo prazo em macacos e descobriram que altas doses de vitamina C, o equivalente humano àquela dose de 2 gramas por dia, poderiam retardar o encolhimento cerebral. Então, a vitamina C pode não apenas apoiar a saúde do coração, mas também, potencialmente, a saúde do cérebro, o envelhecimento, a longevidade e o tempo de vida saudável como um todo. E também, se você fizer as contas, essa dose diária de 2 gramas custa cerca de 6 centavos por dia. Isso sim é custo-benefício, o que é impressionante. Espero que tenha achado o vídeo útil. Se sim, peço que se inscreva e deixe um like. Isso realmente ajuda a apoiar o trabalho que fazemos aqui no canal e em outros lugares. Continue curioso. Obrigado por aprender comigo.